Ok, irmãos, nós vamos dividir esse período em dois. A primeira parte você não tem aí na sua apostila. A segunda nós vamos trabalhar em grupo. Você vai abrir a Bíblia e estudar com 2, 3 irmãos e irmãs. Nós vamos, então, ver o que está aí na apostila. Página 36, é o que os irmãos depois vão ver em pequenos grupos que nós vamos estudar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos uma vez mais o privilégio que nós temos de abrir a Tua Palavra e juntos estudarmos a Tua Palavra. Obrigado pela vida de cada irmão, cada irmã que está aqui. Só Tu sabes a necessidade de cada um. E conforme a Tua infinita graça e grande misericórdia, ministra, Senhor, ao meu e ao nosso coração nesta manhã. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Mas realmente alegria poder estar aqui, compartilhar com os irmãos um pouquinho sobre liderança e a formação de líderes para esse mundo complexo, que não é tão complexo assim, porque sempre foi complexo. Quando você olha lá atrás, eu não sei se no tempo que jogavam os irmãos para os leões comer, se era mais complexo ou menos complexo do que hoje. Só que hoje tem uma terminologia mais chique, mais bonita, né? Mas que a complexidade é mais ou menos a mesma coisa. E, portanto... Então, de início, eu queria só mencionar alguns. Liderança é um mal necessário. Seria muito bom se cada um, o que nós realmente gostaríamos é de cada um fazer o que bem está no seu coração, né? É por isso que a Bíblia diz, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Essa ideia de ter um líder, ter alguém que vai nos pedir para andar dessa maneira ou daquela maneira, etc. Então é um mal necessário. E como vamos ver aqui, todos lendo junto assim, porque assim te vai, todos são coisas que nós não consideramos, mas são necessárias, precisamos. Liderança é uma delas. Se a igreja precisa de alguma coisa, é alguém que lidere e lidere bem. E é por isso que o pastor, o líder da igreja, precisa estar realmente convencido que este é um dos papéis fundamentais do trabalho dele, a liderança. E também aprender a como formar líderes para a igreja, extremamente necessário. Uma nação pode ir. Por exemplo, farol. Seria tão bom se você pudesse dirigir, né? O tempo todo, mas aquele farol, quando é verde, bem palmeirense, ainda fica bonita. Fala nisso, tem corintiano aqui? Tem, ótimo. Então, tem, não, gremista é inteligente. Então, se tem corintiano, flamenguista, alguns, aí eu vou repetir então várias vezes, aí eles vão assimilar. Eu sei que demora um pouquinho para a ficha cair para eles, então por isso eu vou repetir bastante, não tem problema. Mas liderança então seria muito bom. Uma nação, se tem um bom líder, a coisa vai, se não tem, a coisa fica difícil. Fala nisso, quem quiser depois colocar o pendrive e pegar esse material, tudo que eu tenho, de graça recebesse, de graça dar, então pode levar à vontade, viu? Que isso não tem na apostila.
Continuando aqui, então, nós vamos ver. Pode. Liderança é um mal necessário, mas nós precisamos delas. Então, nem nação, nem nada, até time de futebol. Se você não tem alguém, por exemplo, pega o Palmeiras, o melhor, tá entendendo? Pega o Palmeiras, o Marcos, aquele grande goleiro da seleção brasileira, o homem, tá entendendo? É o líder. Todo mundo olha para ele, não só o capitão, mas ele é o líder. Então, um time de futebol, quando ele tem um bom líder, ele funciona muito mais e bem melhor quando não tem. Todo mundo é tipo corintiano, assim, e aí a coisa não vai, né? É preciso, então... Crueldade, maldade. Perdão, mudou de time. Olha, já tem uma conversão ali, tem outra. Se tem. Mas liderança é fundamental. Então, quando a gente tem que estar de olho. Vamos ler todos juntos aí? Líderes são os visionários, sonhadores, solitários, são os que estão na frente, são os que têm de responder perguntas difíceis. Onde estamos? Para onde vamos? Qual é o nosso alvo? Uma das coisas, onde estamos? Quer dizer, o líder tem que saber aonde estamos e para onde vamos. Aonde estamos tem a ver com o quê? Com o seu negócio, aonde é, qual é a função da igreja, qual é a missão da igreja. Daqui um pouquinho eu vou mostrar a fotografia de um homem aí que é o pai de todo esse movimento de organização e tal, Peter Drucker, daqui um pouquinho. Mas a primeira pergunta que ele vai fazer, vocês vão ver, é saber qual é o negócio. Para nós, a nossa missão já foi definida. Qual é a missão mesmo da igreja, hein? Mateus 28, né? Então, ali, nós temos a missão. Depois eu posso mostrar um outro PowerPoint que eu tenho aqui. Deixa eu ver se eu faço isso agora ou não. Não, depois. Para você ver que a missão já está dada. Nós temos que fazer discípulos para Jesus Cristo. Essa é... Agora, depois ensiná-los e levá-los à maturidade. O Paulo Solonca mencionou um pouquinho. E, irmãos, eu já tenho falado em encontros de CEPAL, e talvez você já me ouviu algumas vezes, mas a grande necessidade dos pastores que eu vejo é de discipular, mas o 1 a 1, é o gastar tempo, é investir vida na vida daquela pessoa. Do contrário, 3 pessoas já é pequeno grupo, 4 é pequeno grupo. Às vezes eu estou discipulando 7 pessoas, mas todo mundo num pequeno grupo. Não dá, você não pode realmente comunicar coração para coração, perguntar como é que está a vida sexual dele, como é que está a vida financeira dele. No meio de 7 ou 3 ou 4 fica difícil. Mas se é no 1 a 1, você pode, depois de algum tempo, na medida que vão conhecendo, e eu não falo isso de teoria, não. Aqui tem... eu fiz discipulado com Paulo Solonca quando ele era meu aluno lá na Palavra da Vida. Eu fiz discipulado com o Ismael Esperandil, que está aqui. Então, pessoas... E hoje, lá em Londrina, eu tenho 7 indivíduos, 5 em Londrina e 2 em São Paulo, que toda terça-feira, um liga às 9 horas e a gente fica 1 hora no telefone. E o outro liga às 10 horas na quinta-feira e a gente faz estudos e conversa e checa a vida um do outro, pergunta. Então, discipulado é uma das coisas cruciais, irmão, na vida do pastor. Eu não sei se você tem 1 ou 2 ou 3 homens e mulher discipula mulher. Está discipulando 1 ou 2 mulheres. É preciso investir na vida dessas pessoas. Do contrário, a coisa não vai. Vamos continuar aqui, então. Aí, esse é o homem.
tudo de empresa, administração de empresa. Ele era o grande homem, morreu ano passado, mas ele chega numa empresa e para consultoria, a primeira pergunta que ele fazia é: escuta, qual é o negócio dessa empresa? Porque se a empresa é farmacêutica e ela está construindo barra de ferro, ele diz: alguma coisa está errada, né? Ou se o negócio dela aí... Então a igreja já está determinada. A nossa missão é clara diante de Jesus. Agora a visão é aquilo que, aonde é que nós queremos chegar? É aquele quadro do futuro que produz em nós uma paixão que nos leva à ação. Isso que é visão. Eu fico olhando lá na frente, aonde eu quero chegar, e aquilo vem produzindo uma paixão em mim, que eu começo a levar a igreja e caminhar naquela direção. Porque uma paixão, uma visão sem paixão, é uma utopia, não chega a lugar nenhum. Eu tenho que realmente partir para a estratégia, partir para ver aonde eu quero chegar. Então, você precisa saber de cor e salteado a missão da igreja. No caso, que é Mateus 28, mas eu simplifiquei e coloquei: levar para o caminho os que estão a caminho, levar para o caminho com C maiúsculo, Jesus Cristo, os que estão a caminho. Está todo mundo à deriva por aí, com o propósito de torná-los verdadeiros seguidores de Cristo. Então essa é a missão, a visão, uma igreja contextualizada, alegre nos seus cultos, rica no ensino bíblico, com profundo interesse em alcançar pessoas aqui e além mar, no âmbito dos membros da sua igreja. Então, ter bem claro na sua cabeça e ensinando, e eu bato isso, eu jogo no PowerPoint, domingo antes de começar o culto, tá lá para a igreja ir pegando pouco a pouco. Qual é a missão? Qual é a visão? Porque precisamos partir naquela direção. Esse homem fazia essa pergunta: qual é o negócio? E nós, pastores, temos que estar conscientes qual é o nosso negócio. Continuando. Líderes perigosos, com muito poder, basta mencionar dois, eu não vou gastar tempo nisso, que o tempo corre aqui. O Hitler, olha, tinha os seus valores totalmente errados, mas tinha o seu... Era um grande líder. Fidel Castro, a mesma coisa. Então é perigoso isso. Continuando aí. A liderança tem a ruim e tem a boa. Abra sua Bíblia aí rapidamente em Mateus capítulo 15. Então, como detectar uma liderança ruim, falsa? A falsa da verdadeira. Primeiro, Mateus capítulo 15. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram. Olha a pergunta deles. Por que transgredis os teus discípulos a tradição dos anciões, pois não lavam as mãos quando comem? Olha aqui, uma delas é esta. Quando a opinião, você pode detectar se o líder é falso ou se é verdadeiro, quando a opinião do homem está acima da palavra de Deus. Às vezes é a tradição denominacional que quer impor. A Bíblia está ensinando uma coisa, mas você não, mas a tradição manda que se faça desse meio, desse jeito, desse modo. Alguma coisa está errada. Quando, isso no versículo 1 até o versículo 7, olha a desculpa que eles davam, esses minutos que nós atrasamos perturbaram a coisa. Olha, por favor, no versículo 5. Mas vós dizeis, se alguém disser ao seu pai ou sua mãe,
é oferta ao Senhor, aquilo que poderias aproveitar de mim. Quer dizer, eles não estavam dando oferta para o pai, para a mãe, ajudando o pai e a mãe, porque dizia, isso é dedicado ao Senhor, o famoso Corban na Bíblia. Então, na hora de ajudar o pai e a mãe, dizendo, olha, eu gostaria muito de dar esse relógio para o Senhor, mas não posso porque eu já dediquei isso ao Senhor. É tipo da sem vergonha, né? Hipocrisia. No fundo, não quer nada. Pode ir. Quando a autenticidade desaparece e no lugar aparece a hipocrisia. Ele vai dizer, versículo 7, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo. Então é isso, maneira de você detectar quando a liderança é falsa ou não. Interessante é que, pode ir, quando o legalismo rígido estabelece no lugar de uma sensibilidade piedosa, que é os versículos 10 que eu acabei de mencionar. Depois no versículo 14, você vai ver que Jesus não disse, olha, tente mudar esses líderes, porque não dá para mudar. Então, deixa-os, e a palavra aqui é, deixa de lado mesmo, caminha noutra direção, e como eu disse, vocês podem pegar esse material depois. Vamos. Deixa-os, está no versículo 14, deixa de lado, Jesus não mandou que a gente tentasse mudá-los, não. Vamos para a parte positiva. Hebreus, abre a sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 13. A ideia aqui parece que alguns desses líderes já tinham até mudado ou morrido, mas veja só que coisa linda que o povo está dizendo sobre esses líderes. Esquece Coríntios agora que não dá. Ali em Coríntios você sabe, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, aquela conversa toda e uns piadões. Eu sou de Jesus Cristo. Paulo diz, que bobagem, para com essa hipocrisia. E ele então, no texto de Hebreus então, ele diz assim, lembrai-vos dos vossos guias que vos pregaram a palavra de Deus. Olha, homens que... pode passar. Como eu já disse, parece que esses líderes já tinham morrido ou não estavam lá mais. Continue. Olha aí. Eles, veja o que o texto diz. Eles pregavam o quê? Lembrai-vos dos vossos guias ou líderes, os quais vos pregaram a palavra de Deus. Irmãos, esta é a carência da nossa igreja, pastor pregando Bíblia. Olha, se você tem o dom da tagarelice, é muito fácil pregar um sermão, tá entendendo? Você abre assim aonde cai no mês de Nissan, no ano 20º, aí... o rei me disse. E aí você parte falando, tá entendendo, com aquela facilidade. Mas nada de expor a Bíblia. Por isso há uma necessidade, eu desafio os irmãos a voltarem à pregação expositiva da palavra de Deus. Pegar um capítulo, um texto, ou até um versículo, mas expor, é isso que Deus está falando. Então o pessoal sai de lá, a igreja sai, não sentindo que foi palavra do pastor, mas foi a palavra de Deus. E aí o nosso povo começa a aprender Bíblia. Porque há uma escassez de conhecimento da Bíblia. E às vezes começa com o pastor, com a gente. Então precisamos voltar realmente. E em Hebreus ainda ele continua. Pode ir. E eles viveram a palavra, no versículo 7 mesmo, diz, considerando atentamente o fim da sua vida, isso é a conduta, era um indivíduo, pregava e vivia.
Há muitos colegas que pregam uma coisa, mas vivem outra. Isso tira autoridade, isso faz com que o povo deboche e critique do Evangelho, porque falta aquela seriedade, aquela vida íntegra, bonita, de um caráter sério. Pastor que fala sobre finanças, mas ele deve a gregos e troianos. E a Bíblia diz, a ninguém devais coisa alguma. Isso não é uma coisa, nem Casas Bahia, nem Magazine Luiza, é para não. Olha, mas comprar prestação. Comprar prestação, você está pressupondo que amanhã você vai estar vivo para pagar aquela prestação. E Deus está dizendo, não deveis a ninguém. Lá em Tiago 4 diz que é a vossa vida. Hoje você está vivo, amanhã pode estar morto. Como é que você pressupõe que em 30 prestações ou 20 prestações... Irmão, hoje eu ganho bem, mas houve um tempo que eu não ganhava quase nada. Mas casado há 38 anos, nunca tive uma prestação. E não tenho. Você comprar um apartamento, você está investindo, isso é uma coisa diferente. É um investimento a qualquer hora. Mas móveis, mobília, essas coisas todas, cuidado, irmão. E quando o crente está endividado, ao nome do Senhor, tá? Tem igrejas que o indivíduo passa e diz que a igreja é bonita, né? Pena que esse povo não paga as contas, ó. Lá na casa de construção estão devendo toda a vida. Quer dizer, aquele templo que devia trazer glória para o Senhor é motivo de crítica, de zombaria e de motejo. Então, a coisa... Pregaram a palavra de Deus, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé. Olha só. Eles viveram fé, no entendimento. O que é fé? Fé não é essa fé que você exerce. Fé ali é o conjunto, é o bojo de doutrina. É aquela linha doutrinária. Se você é de uma linha ou de outra, mas está todo mundo unido ali. E é isso que o povo via. O nosso pastor crê e ele vai nesta direção. Precisa ter bem claro isso. Irmãos, eu preciso... só passa o que tiver e nós vamos dividir aqui. Então eles pregaram, eles viveram. Os homens de negócio continuem. Pregaram. Não. Se você... Ali eu coloquei isso aqui porque a Bíblia diz que o pastor vela pelas ovelhas. Quer dizer, ele sofre. O homem de negócio não. Se você não deu um cheque ou saiu qualquer coisa errada lá, o banqueiro não fica perdendo tempo, não. Ele entrega para o advogado para te colocar na cadeia. Pode. Você não pagou o aluguel? Tá entendendo? O dono lá não fica tão preocupado não, porque ele vai acionar meios de pegar. Mas nós, pastores, quando vemos alguma ovelha caída e tudo, eu ouvi de um pastor que diz, olha, você não está contente, vai embora. Quer dizer, falta coração de pastor. A Bíblia diz que as 99 ovelhas estavam seguras, mas tinha uma agarrada, desgarrada. É hora do pastor correr, amar, abraçar, limpar, lavar. É diferente. Está desempregado, bateu o carro, etc. E continua. Pode ir. A ovelha. Agora o papel da ovelha, né? Versículo 7 é para ela lembrar. Diz lá, lembrai dos vossos líderes ou guias. Segunda coisa, imitai. O irmão pode chegar na sua igreja e falar, gente, me imita. Não, só Paulo podia dizer isso. Não, nós temos que fazer isso. Me imita porque eu estou imitando a Cristo. Essa ideia, não, isso é só... é orgulho. Não, irmãos.
Se você não tem uma vida séria, de um caráter limpo, você tem que estar com aquela pessoa que está discipulando, principalmente está mais perto de você, ela tem que saber que você tem dificuldades, tem lutas, tem problemas. Não é que você não peca, mas você peca e acerta. É extremamente importante isso. A ovelha precisa lembrar, imitar, obedecer, versículo 17, e submeter-se. Ok. Dito isso, eu gostaria que você agora pegasse... acho que acabou aí. Vamos deixar por aí. Agora, em grupos de 3 ou 4, você vai abrir a Bíblia lá nesses textos, porque é a formação de um líder. Moisés morre. E de repente Josué assume. Será que Josué vai assumir assim a liderança? O que aconteceu antes? E é isso que nós vamos ver. E você vai escrever. Grupo de 3, por favor, rapidamente, porque nós temos aí poucos minutos. Então vamos ver a primeira resposta aí. Qualquer grupo, rápido. Lá atrás. As duas coisas, né? Fé e, ao mesmo tempo, fazer aquilo que está à nossa disposição. Aquilo que podemos fazer, Deus não vai fazer. Aquilo que não podemos, Ele faz. Alguém mais para essa mesma pergunta? Uma liderança participativa e democrática. O povo obedece quem tem sabedoria e é leal. Nessa primeira aí, o Arão está lá, né? E o Ur está lá. Uma das lições que eu vi, só falar, é que ele precisava aprender que a força, o resultado não está na ponta da espada, mas na dependência do Senhor. Enquanto estavam dependendo do Senhor, a mão para cima, vitória. No momento que paravam a luta, eles perdiam. Então, nós, pastores, devemos estar sempre, não é a nossa capacidade, aquilo que nós achamos, mas a dependência do nosso grande e poderoso Deus. É isto que, em última análise, vale. Vamos passar para a segunda, rapidamente. Sim. Também, boa lição. Eu acho que se nós pastores tivermos alguém atrás, orando, intercedendo por nós, é uma bênção. Talvez até levantar um grupo. Boa observação. Também. Para segurar. Veja quanta coisa boa tem aí. O problema é que nós não estudamos Bíblia, né? Isso que é a tristeza. 2. Vamos passar para a segunda. Rápida. Pipocando aqui. Quem ainda não falou? A 2. Aqui. Fala bem alto. Da intimidade e da espera pela ação de Deus. 45 dias, 40 dias, 40 noites, esperando para que Deus se manifeste. No mundo complexo, não dá nem para esperar 40 minutos. No mundo complexo não dá para esperar 40 minutos. A coisa é muito séria. Mas qual é uma outra grande lição aí? Caminhar junto, conhecer a lei e aquela expectativa de espera no Senhor. Não necessário, porque esperar, quando a Bíblia diz muitas vezes espera, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, não é que ele fica sentado, esperando, orando. Não. É aquela expectativa, Deus vai agir. Eu sei que Ele vai agir. Não sei quando, não sei que hora, não sei que momento, mas Ele vai agir. Enquanto isso eu vou fazer. Suponhamos, está procurando um emprego.
ou alguém na sua igreja procurando emprego. Ele vai mandar currículo, ele vai trabalhar, ele vai olhar os jornais, ele vai ver todas as possibilidades, mas ao mesmo tempo ele não está comendo as unhas, desesperado, ele está naquela expectativa, Deus vai providenciar aquele emprego. Então é isso que é esperar no Senhor. Não é sentar dizendo, eu vou ver TV porque Deus vai providenciar. Ok. Exato. Só que, na verdade, se parar para olhar para a definição gramatical, esperar é um verbo, é uma ação, e aí? Exatamente. Tem que agir. Fazer o que está dentro do nosso controle, né? E o que está fora pertence a Ele. Ok. 3. Por esse trabalho, pelo que espero no Deus vivo. Exato, espero num Deus vivo. Número 3, rápido aí. Quem ainda não falou aí? 2 capítulos para ler, aí vocês leram rapidamente, leitura dinâmica, né? Alguém chegou a uma conclusão? Sim. Entender a personalidade de Josué, ele era fiel. Já basta, né? Esperava bem as ordens de Deus para Moisés. Ele era fiel em esperar, submeter, e também que ele era da fiel. Fraquinha essa aí, né? Fraquinha. Ele tinha, coitado, essa aí. Você gostou, né? Mas essa lealdade, de fato, de ficar aguardando ali. E eu admiro muito os corintianos, porque, embora estão na segunda, sempre são fiéis, viu? São fiéis mesmo na segunda, possibilidade de ir para a terceira, etc. Assim. Quarta aí, número 4. Aqui. Diante do inimigo e da dificuldade. O líder só olhou para Deus. O texto é o de número 11. Ok, Carlos, vai. Qual uma outra coisa aí? Muito boa. Evitar o ciúme, aprender que Deus não limita as pessoas. E nem sempre a maioria está certa. Essa vem na próxima. Mas aí tem uma coisa aí. Olha, indiscipulado, quando você está discipulando alguém, você não pode bater nas costas e dizer, olha, tudo bem e tal. Não. O sujeito é ciumento ou está em pecado, o Moisés põe o dedo, ei, você está com ciúme porque o Eldade está tendo uma experiência especial lá? Olha, nada de ciúme, viu? Limpa, longe de vós toda cólera, ira, de gritaria, Efésios 4:31. Então, a Bíblia diz, nós temos que ensinar e discipular, e se há necessidade de confronto, temos que confrontar. Se o indivíduo fica com raiva, então não é seu discípulo mesmo, deixa ele ir embora. Mas aí, pastor, entra a questão de um líder seguro. Tem que ser. Seguro, né? Ele ficou naquela, parece que distante, diante daquela situação. Moisés proibiu, e diante daquela situação, o que eu vou fazer? Então o líder tem que ser seguro. No preparo de Josué, Deus já estava trabalhando e mostrando para ele que Moisés era um líder seguro. Exatamente. Isso é extremamente importante. Próximo. Senão eu vou ser chamado a atenção. Assinalei aqui de 7 tarefas, né? Na questão de sondar a terra, né? 7. E eles olharam 4 delas e apenas de forma negativa. Ou seja, os homens conseguiram criar um clima de instabilidade muito grande em toda a nação de Israel pela forma negativa onde eles passaram a informação da terra. Então, o líder tem esse poder de influência, ele tem que saber usar bem isso. Exatamente. E aí é que entra aquilo que o irmão mencionou lá, né? Nem sempre a maioria está certa.
Que aí é a grande maioria, tanto que eu na minha igreja não tem votação. Ou nós estamos todo mundo junto, ou não estamos. A gente trabalha só com unanimidade ou consenso. Se vamos trazer uma pessoa, quando eu estava no Morumbi, quando íamos trazer alguém, passava ali 700 pessoas, tinha 2 pessoas contra, eu ia atrás dessas 2 pessoas, por que vocês são contra, etc. E se elas permanecessem firmes, sou contra, a gente não convidaria o pastor ou alguém para trabalhar na igreja, porque nunca pus em votação. Você quer arrebentar a igreja, daí um pouquinho você está com um grupo de descontentes na igreja, sempre votam contra, etc. Pense sobre isso, viu? Só para depois você, na sua vida pastoral lá. Negócio de votação é realmente um problema sério. Vamos lá, qual é a última aí? Preparo na ordenação. A direção correta do Senhor, e ele pediu ao Senhor primeiro, não foi direção dele, eu vou escolher. Ele pediu ao Senhor e o Senhor deu alguém que tinha um Espírito Santo e partiu para a ordenação de Deus, não dele. Então, grande lição, né? É necessário aquela unção, aquele homem com aquela unção. E olha, irmãos, com todo o nosso pesquisar e buscar e estudar, busquemos a unção. Porque esta é a grande diferença que vai fazer na nossa vida no ministério. Você pode ter um sermão brilhante, se não houver aquele toque do Senhor, aquilo que não dá para definir, e põe em palavras, mas é aquilo que vem do alto, que vem do Senhor, e quebra corações e move. E isso e aí é preciso gastar tempo na presença do Senhor, orar, buscar, estar constantemente. Ó Senhor, é preciso. Última. Vamos lá? A última. Relacionamento, obediência. Qual é? Vamos ver aqui. Obediente. Esse é o texto de... Quando ele morre. Eu peguei aí a grande coisa seria, não há a pessoa insubstituível. Está entendendo? Não pense, pastor, que você é o tal, que se você fizer... Não, o Senhor usa quem Ele quer, Ele pega, usou Moisés, sai fora Moisés, entra o Josué, sai fora o Josué, fica rodando ali em termos de juízes, etc. Mas Deus tem os seus homens e não tem insubstituível. Todos nós somos desgastável, não, qual é a palavra? Tem uma palavra própria para isso. Então, mas que Deus possa dar graça aos irmãos, nosso tempo está mais do que esgotado. Muito obrigado por ter vindo, Deus abençoe. Volte a estudar isso com um grupo de homens na sua igreja, para você formar homens e mulheres direitinho. Se puder ajeitar a cadeira aí, eu ficaria grato.